Olá, boa noite a todos. Com muita alegria que eu estou aqui presente, né, nessa Semana da Saúde Mental que está sendo promovida. Acho que é um tema extremamente importante e gostaria de, em primeiro lugar, me desculpar, né, porque estou tendo que enviar essa gravação, que não se fez possível a minha presença online, em tempo real. Mas espero contribuir aqui com essa temática importante que nós estamos debatendo e esse tema que me foi concedido, agradecendo em primeiro lugar então a Comissão de Apoio, né, da Província São José, esse gentil convite, esse honroso convite, né. Acho muito importante a gente falar para todos nós, né, para toda a população, mas especificamente para as pessoas de fé também, sobre o tema da saúde mental, que às vezes sofre um pouco com visões que não são as mais adequadas. Quero contribuir nisso nessa aula também. E agradecer aqui a minha amiga também, pessoal, a psicóloga Micheline, que me fez esse convite através da comissão, né? Agradecer a ela também essa oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Então, meu nome é Márcio Albeni Galo, eu sou médico com especialização em psiquiatria, né? Com um longo trabalho junto à saúde mental, aqui em Belo Horizonte especificamente, junto à TIP Clínica, que é onde a gente desenvolve os trabalhos da DI, abordagem direta do inconsciente, né? Aqui na TIP Clínica, vem de TIP, que é terapia de integração pessoal, a gente tem todo um trabalho, né, multiprofissional, mas focado muito nas áreas da saúde, envolvendo médicos e psicólogos, né? Também temos outros profissionais de apoio, mas para receber as pessoas para um processo de tratamento, não só de depressão, mas de vários outros sofrimentos que afetam a saúde mental. Como o tema hoje é a importância da medicação no tratamento da depressão, eu trouxe para vocês um pouco mais. Eu sei que meus outros colegas também vão desenvolver o tema da depressão, né? Então eu vou focar mais no tema que me foi proposto, né? Que é essa questão do tratamento. Mas para dizer do tratamento é importante a gente dizer algumas outras coisas que eu pretendo aqui desenvolver ao longo desse nosso encontro de aproximadamente 1 hora, né? Quero dizer que fico à disposição também para responder perguntas que possam ser direcionadas posteriormente, uma vez que eu não vou estar ao vivo com vocês, né? O que mais uma vez eu peço desculpas. Mas vamos lá. Eu acho que é importante começar a dizer, por que eu disse assim, né? Falar para as pessoas de fé também sobre a saúde mental. Porque, de um modo geral, e eu vou falar disso um pouco mais detalhadamente à frente, nós enfrentamos determinados preconceitos com as ideias referentes à saúde mental e à saúde de um modo geral, mas a saúde mental em especial, né? Então a gente vê isso na sociedade como um todo e a gente vê isso também dentro da visão religiosa das comunidades de fé. E eu vou abordar um pouco esse tema porque ele afeta a nossa vontade ou a nossa disposição de fazer o tratamento, né, medicamentoso para a depressão. O que eu queria ressaltar em primeiro lugar para vocês, para a gente introduzir o nosso tema, é que eu também fiz uma especialização, terminei no ano passado lá no Albert Einstein, em saúde integrativa. E a proposição da saúde integrativa é de um novo paradigma e modelo dentro da medicina, em que nós vamos considerando, abordando e colocando o sujeito do paciente no centro do cuidado, mas também esse indivíduo visto de uma forma mais global, de uma forma que envolva o seu físico, o seu mental e também o seu espiritual, né? A sua interioridade, os seus valores, os seus princípios, né? Tudo isso faz parte da composição do sujeito. Então é importante que a gente olhe para essa questão da saúde mental dentro desse contexto maior, né? Que a gente veja o indivíduo dentro da sua tridimensionalidade. E eu digo agora dessa tridimensionalidade com muita tranquilidade em relação ao que nós fazemos aqui na TIP, porque a doutora Renate, que é a fundadora da abordagem direta do inconsciente, sempre olhou para o indivíduo e sempre buscou enxergar o indivíduo como esse indivíduo que tem corpo, que tem mente, que tem espírito. Então é importante a gente entender que todos esses movimentos da sociedade, da ciência, do conhecimento de um modo geral, têm feito com que a gente faça uma nova convergência para aquilo que se perdeu no passado, com a cisão entre ciência
e religião. Não é o tema dessa aula, mas é importante citar dessa forma, para entender que nós estamos num momento de retorno a essa convergência, de poder nos enxergar como indivíduos totais, como indivíduos dotados de tudo isso, com todas essas dimensões, sem que nenhuma delas fique de fora. Eu acho que é importante resgatar isso, porque historicamente isso foi acontecendo, né? Nos últimos 200 anos em especial, mediante as transformações da ciência e todo um processo que a sociedade foi passando de transformação, a gente foi excluindo algumas dessas condições ou algumas dessas dimensões do cuidado da saúde e do cuidado à pessoa, o que gerava dificuldades, por exemplo, da gente cuidar, né, através das ciências da saúde mental, das pessoas de fé, que obviamente não se sentiam confortáveis diante de uma ideia ou de um profissional ou de uma ciência que dizia excluir essa dimensão espiritual, da espiritualidade ou mesmo da religiosidade, como se ela fosse algo indevido. E hoje nós temos um corpo bastante robusto, bastante extenso de comprovações, de dados, de movimento da própria ciência em demonstrar o quanto isso faz bem, o quanto isso integra a saúde global do sujeito. Então eu acho que foi importante fazer essa colocação para a gente entender isso, de onde que nós estamos falando do tratamento da depressão. Não é de um lugar de um cientista que só vê receptores e moléculas e as ações das medicações nesses receptores promovendo o influxo de substâncias e moléculas. É de uma pessoa que está dentro desse contexto geral de uma convergência da ciência ou da melhoria da visão da ciência, ao meu ver, e que olha o indivíduo como um todo. Acho que isso também ajuda a gente a colocar o tratamento medicamentoso dentro de um contexto geral e não como se fosse a única solução ou mesmo a solução principal do cuidado ao sujeito que enfrenta a depressão. Bom, vamos então entrar um pouco mais no tema da depressão e eu achei oportuno trazer para vocês alguns dados que às vezes, gente, a gente sabe, é uma doença, é importante, mas muitas vezes a gente não tem a noção da dimensão desse problema, né? Então, eu estou trazendo aqui esses dados especificamente de uma monografia, né? Não é de uma pessoa da área especificamente da medicina, mas é de uma estudante de biomedicina, né? Então, um trabalho que eu preciso citar por uma questão ética, esse trabalho é da Bastos, né? Uma revisão integrativa sobre o tratamento da depressão, e ela vem trazendo ali dados que depois a gente vê na literatura geral também, né? O que é interessante é ressaltar que entre 2005 e 2015, esse é um dado da Organização Mundial da Saúde, a gente teve um aumento de 18% nesse problema em meio à sociedade, né? No Brasil chega a atingir 11,5 milhões de pessoas, 5,8% da população, é muita gente, né? É um problema, portanto, de saúde pública, obviamente, afeta tanta gente, e a estimativa é de que ele vai se tornar, isso se reproduz em outros estudos, inclusive no consenso nacional, de que essa doença pode se tornar a mais incapacitante até o ano de 2020, ou seja, até 2 anos atrás. Eu não vi novas estatísticas dizendo se isso foi atingido ou foi até superado, mas diante de um aumento de 18% em 10 anos, até 2015, e essas projeções, a gente vai entendendo como fica importante a gente estar bem informado sobre o que seja a depressão, sem preconceitos envolvidos, e que a gente possa fazer uma abordagem bastante estrita e bastante adequada das pessoas que sofrem desse mal, né? Tem vários fatores envolvidos, né, gente? Não é uma coisa só. Então você tem fatores genéticos, você tem fatores familiares, inclusive da composição psíquica do ambiente familiar, né? Você tem os fatores psicológicos individuais e ambientais, como eu disse, e tem também os fatores sociais, né? Dentre os fatores sociais, uma série de elementos está envolvida, né? Mas tem muitos estudos recentes mostrando a importância e a influência de tudo que a gente foi adquirindo de comunicação, estarmos o tempo todo online, o tempo todo submetidos a um processo de atenção no trabalho, etc. Todos esses processos vão nos levando a um estresse crônico, e esse estresse crônico pode favorecer não só a depressão, como várias outras doenças, e está dentro desses elementos de composição social que é importante a gente considerar. Não tem como a gente ficar completamente excluído desse contexto. Nós podemos sim
fazer processos de crescimento pessoal, de escolha pessoal, que ajudem a combater essa tendência a um agravamento do problema, né? Mas nós não temos como nos excluir do mundo, né? Bom, a diretriz da Associação Médica Brasileira para o Tratamento da Depressão, né, um trabalho publicado, não é tão novo assim, mas é um consenso nacional, então achei importante trazê-lo, né? Foi publicado no Jornal de Psiquiatria Brasileiro em 2009. Ele já nos fala de uma prevalência anual, gente, anual, a cada ano, entre 3% e 11% de casos de depressão em relação à população geral. A prevalência individual ao longo da vida, ou seja, a chance que o indivíduo tem de desenvolver a depressão ao longo da vida, esse é um dado americano, varia entre 6,7% e 16,2%. Então também não é uma doença tão rara assim. Ela pode nos acometer até, em média, vamos colocar aqui, em torno de 10% dos casos, né? Mas quando a gente vê como é que é interessante essa correlação da saúde física, da saúde mental e da saúde espiritual, da saúde da interioridade, a gente vê o seguinte, que em pacientes adoecidos, e aqui especificamente no caso dos pacientes infartados, que tiveram problemas cardíacos, essa prevalência sobe para 33%. E entre pacientes com câncer, gente, chega a 47%. Então veja, quase metade dos pacientes com câncer podem evoluir em algum momento com sintomas depressivos. E é uma coisa, é uma via de mão dupla, né? Porque ao mesmo tempo em que a depressão ela é causada pelo estresse crônico, por vários outros fatores genéticos, ambientais, nutricionais, de comportamento, como a gente já falou, ela também influencia esses elementos, ou seja, é uma doença de grande morbidade. Então a pessoa já está enfrentando uma doença, já está com a sua condição de reação acometida e ainda vem por cima uma doença que faz com que isso fique ainda muito mais difícil, que ela tenha menos vontade, que ela tenha menos aderência aos tratamentos, que ela tenha problemas de sono, que ela tenha problemas de força física, que ela tenha uma série de elementos psicológicos e afetivos que vão desfavorecer a sua recuperação, desfavorecer o seu tratamento. Então é muito importante a gente olhar para isso também, como que uma dimensão da saúde afeta a outra, e por isso é tão importante a gente considerar também a saúde mental, né? A depressão, ela é sim 2 a 3 vezes mais frequente em mulheres do que em homens. Eu não vou discutir aqui quais seriam os fatores, porque não há um consenso sobre isso, mas certamente tem a questão de elementos do cuidado, do autocuidado, da atenção que a mulher dá. Historicamente, a mulher é mais atenta às questões de saúde do que o homem tende a ser um pouco mais negligente com a própria saúde do que a mulher, e talvez isso tenha uma certa influência, mas o dado estatístico é que a doença hoje é 2 a 3 vezes mais frequente em mulheres do que em homens, né? Ainda com os dados da diretriz da Associação Médica Brasileira, né, para o tratamento da depressão, é importante a gente observar umas coisas que vão atacando as nossas ideias pré-concebidas, as coisas que a gente já traz assim meio que da família, meio que da nossa cultura, para derrubar um pouco mitos e falar um pouco mais com dados verdadeiros. Então olha que interessante, os antidepressivos, eles são efetivos no tratamento de depressões moderadas a graves, mas eles não são diferentes do placebo em depressões leves. Ou seja, tem muitos casos de depressão leve com sintomas mais sutis, né, com sintomas menores, e que não vão requerer tratamento com medicamento. O tratamento com medicamento ele é claramente mais efetivo nos casos moderados a graves. E aí é importante que um profissional de saúde possa ajudar o paciente a classificar o quadro, porque tem muita gente que não vê os sintomas e que o diagnóstico não é feito, né? A prescrição do antidepressivo está associada com a diminuição do risco de suicídio. Isso é um dado super importante, porque não é um assunto que a gente gosta de falar muito, mas quando nós estamos abordando não só o caso da depressão como o caso da saúde mental, o suicídio é uma realidade bastante frequente e também tem aumentado ao longo dos anos. Eu não tenho aqui a estatística fina definida para apresentar para vocês, mas nós sabemos que o suicídio tem aumentado. Ele não está associado exclusivamente à depressão, mas a depressão é a principal causa relacionada ao suicídio. Então o tratamento evita esse fim triste, evita esse desencadeamento desse problema, né? Então a gente tem mais uma
razão muito forte para tratar os casos de depressão, né? E depois de 2 meses, isso é um problema do tratamento, que depois de 2 meses, menos de 30% dos pacientes permanecem com boa adesão ao tratamento. Isso é outra coisa que justifica eu estar aqui aculturando vocês com esses dados para a gente entender por que é tão importante a gente entender bem esse tema. Porque quando a pessoa deixa o tratamento precocemente, veja, depois de 2 meses, o tratamento é considerado completo quando ele é feito com a sua fase, e nós vamos falar disso, a fase aguda, a fase de manutenção, e fase de evitar a reincidência, que é a terceira fase, em torno de 1 ano e meio de tratamento. E as pessoas com 2 meses, você já tem menos de 30% com boa adesão, ou seja, você vai ter resultados ruins, você não vai ter uma boa recuperação e você vai ter um índice de recidiva, que é quando a doença volta na mesma pessoa, muito maior, né? Também considerando um outro trabalho agora, de Moreno e Soares, a psicofarmacologia dos antidepressivos, né, falando especificamente dos medicamentos, esse trabalho um pouco mais antigo de 99, mas ele está dizendo o seguinte, é um trabalho clássico, né, por isso eu estou colocando ele aqui, que medicamentos em indivíduos normais não provocam efeitos euforizantes, porque um dos conceitos que a gente traz, um dos pré-conceitos, das pré-concepções que a gente traz com relação aos medicamentos, é que eu vou começar a tomar, eu vou acostumar com eles e eu não vou largar, né? Então, nas pessoas normais, que estão normais, que não estão com depressão, ele não provoca efeito euforizante. Ele só corrige as situações anômalas. Existem outras medicações e outras circunstâncias na psiquiatria em que isso não é verdade, que mesmo que você seja normal, o uso de determinado medicamento pode produzir efeitos, por exemplo, a concentração em pessoas normais quando usa medicações para as pessoas que têm TDAH. A concentração também vai melhorar nesse caso, o foco vai aumentar, mas não é o caso dos antidepressivos. Eles só funcionam em quem está de fato com depressão. 70% dos pacientes tratados se beneficiam, gente. Quer dizer, ao mesmo tempo que com 2 meses só tem 30% de gente tratando corretamente, 70% das pessoas que se tratam corretamente têm benefícios muito claros. E a gente vê isso no dia a dia clínico, né? Fazendo os tratamentos, acompanhando os pacientes, o quanto a pessoa melhora, o quanto ela se livra de fardos dos sintomas, que são muito pesados, nós vamos falar à frente, né? O quanto quando ela se vê livre, ela percebe o quanto aquilo estava pesando, e às vezes antes não, né? E tem, hoje, né, uma disponibilidade de muitos antidepressivos, de vários tipos de antidepressivos diferentes, com mecanismos de ações diferentes e com a disponibilidade mais larga, né? Você encontra com mais facilidade essas medicações, o que facilita o tratamento. Eu estou falando desses dados todos para dizer para vocês um que me assusta toda vez que eu vejo, que é a questão do subdiagnóstico. Então veja, gente, no geral, considerando assim os atendimentos às pessoas deprimidas com diagnóstico de depressão, a gente encontra 30 a 50% dos casos que não são diagnosticados. Então veja, eu não estou falando daquela pessoa que conversou com um familiar ou com um vizinho e que se perguntou se teria depressão ou não teria depressão. É a pessoa que passou por um profissional da saúde e 30 a 50% deles não são diagnosticados, né? Então a gente precisa trabalhar nisso, porque o diagnóstico da depressão é de fato um diagnóstico normativo, né? Ou seja, ele é um diagnóstico que não tem exame complementar, você não tem exame de imagem que vai te mostrar que a pessoa está deprimida. São critérios, os critérios estão muito claros hoje, mas são critérios que você precisa ter para dizer se o indivíduo está ou não está com depressão. O negócio aqui não é diagnóstico, né? O assunto que me foi pedido comentar é sobre tratamento, mas vocês estão vendo que se a gente não fala de diagnóstico, se a gente não fala da clareza sobre a doença, esse comprometimento do tratamento fica cada vez maior, ou seja, as pessoas não se motivam adequadamente para fazer o tratamento da depressão porque ficam embasadas nos seus próprios conceitos ou naquilo que ouviram no meio familiar ou no meio social e que muitas vezes é um preconceito, né? Os fatores relacionados com essa não adesão ou com esse subdiagnóstico, gente, eles têm a ver com o médico e têm a ver com o paciente também.
Quando a gente vai ver os fatores relacionados a dificultar o tratamento para os pacientes, a gente vê que o preconceito com relação ao diagnóstico e a descrença relacionada ao tratamento são os principais fatores. Agora veja, eu não estou aqui fazendo um debate sociológico, eu estou falando do resultado que a gente, estudando a baixa adesão ao tratamento, vai encontrando. São os preconceitos e são as descrenças, ou uma falta de informação e de crença em relação ao benefício que o tratamento pode dar. E com relação aos médicos, falta de treinamento, nós vimos que mesmo passando pelo médico, 30% a 50% dos casos vão ficar sem o diagnóstico. A falta de tempo na consulta, que hoje a gente vê isso, né? O médico não aborda o problema do indivíduo e o indivíduo como um todo. Ele quer saber da queixa imediata para resolver logo, porque tem um outro paciente, ou porque tem uma fila de gente para atender, ou porque tem que ser rápido. E aí a gente vai perdendo a substância que nos dá a condição de fazer o diagnóstico, que é olhar para a pessoa, é perceber coisas da postura, do jeito de olhar, do brilho ou não no olhar, do jeito de falar, de como é que essa dinâmica está acontecendo, como é que a pessoa está se colocando, como é que ela está andando, né? E mais de tudo que ela informa para o médico, né? Mas também dos médicos, além da falta de treinamento e da falta de tempo na consulta, tem a descrença com relação ao tratamento. Então os próprios médicos muitas vezes não têm informações suficientes sobre o tratamento e por isso vão para o lado do preconceito dizendo que não acreditam que o tratamento possa ajudar. Porque é claro, né, gente, medicamento não é água. E todo medicamento pode ter efeitos colaterais. Então esse é um outro ponto que a gente precisa conversar muito bem. O paciente, quando o médico vai prescrever, ele tem que ser informado sobre os possíveis efeitos colaterais, né? Tem muito médico que não informa com medo de que o paciente já sinta. Mas se não tiver uma relação de confiança bem estabelecida, e se as informações não forem claras, a adesão a esse tratamento vai ficar comprometido também. Então, para entender por que a gente usa medicamento, né, para tratar a depressão, a gente precisa falar das hipóteses fundamentais sobre a gênese da depressão. A gênese no sentido de mecanismo, que agora nós não estamos falando que isso é a causa fundamental, mas isso é o mecanismo biológico relacionado à depressão. Então nós estamos considerando aqui isso dentro daquele contexto geral, que existe a questão genética, existe a questão familiar, existem os fatores psicológicos, existem os fatores sociais, nutricionais, tudo que a gente já falou. Mas dentro do processo biológico no cérebro, existem também algumas evidências e algumas modificações que apoiam o uso da medicação. Porque os antidepressivos no geral, ou eles vão promover uma não recaptação, ou seja, quando a gente está pensando, quando a gente está falando, quando a gente está nas nossas atividades normais, lá num neurônio com o outro, na fenda sináptica, quando um encontra com o outro, é mais ou menos assim, né? Aqui nesse espaço você tem a passagem de uma substância desse neurônio para ser recebido pelo corpo dendrítico, né, que leva para outro neurônio. Então isso vai gerando uma comunicação entre os neurônios. Isso se dá por um processo elétrico e por um processo químico, que tem essas substâncias. Então, essa é a primeira grande teoria de funcionamento que apoia o tratamento medicamentoso da depressão. É a teoria monoaminérgica, ou seja, a gente tem a serotonina, a gente tem a noradrenalina e a gente tem a dopamina como três substâncias fundamentais no funcionamento desses processos cerebrais. E na depressão, essas substâncias estariam deprimidas, estariam em baixa quantidade na fenda sináptica. Então, os medicamentos eles podem aumentar a disposição dessas substâncias na fenda sináptica de algumas maneiras, uns inibindo a degradação, outros aumentando a liberação, né? De qualquer maneira, você aumenta a quantidade dessas substâncias na fenda sináptica e isso ajuda a recuperar as funções que estão ali perdidas por causa disso. Mas existem outros fatores, porque a gente sabe, por exemplo, quer dizer, eu sei, não sei se vocês sabem, mas vou contar para vocês, que quando você começa o tratamento para depressão, demora em torno de 2 semanas, 10 dias a 2 semanas, apesar de os efeitos já começarem na primeira semana, mas para eles ficarem mais claros e perceptíveis, demora umas 2 semanas. E aí vem as outras hipóteses para explicar isso, porque não é só a presença das substâncias. Você tem o fator neurotrófico derivado do cérebro, que no inglês fica BDNF, né? É a
a sigla em inglês, que é um fator circulante também, que faz com que haja maior eficiência nessa transmissão ou não, e que haja um maior número, né, de neurônios ou não fazendo essa transmissão. Então, fatores relacionados a esse fator neurotrófico, né, diminuindo o fator neurotrófico, afetando a sua produção, também participam da gênese da depressão. E por isso, muitas vezes, essa recuperação dos neurônios, essa recuperação do trofismo, que a gente pode dizer como se fosse eles serem alimentados, né, pode demorar alguns dias, o que ajuda a gente a entender essa demora da medicação em fazer esse efeito. Tem ainda o efeito, a importância do eixo hipotalâmico, hipófise adrenal. Então veja bem, eu falei para vocês sobre a questão do estresse crônico, né, como fator causador de doenças, e ele também está presente aqui na depressão. Então nós temos uma glândula bem no meio do cérebro, que se chama, bem na região do hipotálamo, e essa glândula se chama hipófise, que ela produz uma série de substâncias que estimulam as nossas glândulas. E aqui especificamente da glândula suprarrenal, né, que vai liberar uma série de substâncias, inclusive hormônios, inclusive em outras, né, na tireoide, no timo e outras glândulas do corpo, que vão fazer um funcionamento hormonal neurológico. Então tem uma ligação do neurológico com o hormonal que também faz o nosso corpo funcionar bem, a nossa mente funcionar bem, e que está implicada, né? Fatores que vão afetar esse processo durante a depressão também está implicado na gênese. É mais uma coisa que faz com que a gente usar essas substâncias favoreça o bom funcionamento do eixo hipotalâmico hipófise adrenal, né? E tem também regiões do cérebro que já foram demonstradas, né, que essas regiões sofrem redução durante a depressão, né? Que são o sistema límbico, que é o sistema das emoções, está mais ou menos no centro do cérebro, junto com o hipocampo, que é essa região que está próxima também da hipófise. Então veja, tem toda uma região cerebral coordenada com outras, né, a região pré-frontal e outras regiões do cérebro, que vão funcionar em conjunto para que tudo dê certo. E quando começa a faltar combustível, a gente começa a ter problemas. E aí não só o combustível, mas os neurônios começam a se escassear, determinadas regiões do cérebro começam a diminuir. Então vejam, existem alterações funcionais do cérebro ligadas à depressão. Elas só não são visíveis em exames usuais, por isso que eu disse a vocês que o diagnóstico é normativo, porque a gente não consegue ver em fase clínica, porque uma coisa são os estudos em que a gente faz procurando especificamente uma coisa, outra coisa é atendendo o paciente no consultório. Com uma tomografia normal, você não vai ver essas alterações que eu estou falando, e esses exames muitas vezes, eles não são nem disponíveis clinicamente, é só para fazer pesquisa. Então a gente traz os dados da pesquisa para apoiar o que a gente faz no consultório e no atendimento clínico. Mas são essas basicamente as razões biológicas que apoiam o uso de medicamento, né? Claro que tem os estudos que demonstraram isso, né, gente? Demonstraram que quando você começa a tratar, quais os sintomas melhoram, em quanto tempo melhoram, em que percentual melhoram, que foi o que eu trouxe para vocês na discussão anterior, né? 70% dos pacientes com depressão moderada grave se beneficiam muito do tratamento medicamentoso, né? Então, como é que essa questão do preconceito que eu estava falando, né, pode afetar essa aderência, né? Eu estou voltando um pouco nisso porque eu acho que essa temática é muito afeita ao que nós estamos fazendo aqui, que é conversar sobre esse tema com um olhar que é mais global, que vê o indivíduo como um todo, mas que não desconsidera nenhum ponto do tratamento, do cuidado a esse indivíduo. A gente vê os preconceitos na sociedade geral, né, e eu vou falar alguns, não concordo com eles, mas é importante a gente ver, né, que a gente vê o tempo todo. A gente vê assim, ah não, depressão é frescura, ah não, mas depressão é só uma tristeza, não, mas depressão, na verdade, isso é falta do que fazer, pobre não tem depressão. Tudo isso é mentira, gente. Mas as pessoas vão reproduzindo essas frases como se elas fossem verdadeiras, como se fosse realmente uma falta de trabalho, ou uma falta de dedicação, ou até algum aspecto moral. Isso vem de longa data quando a gente considera as doenças, né? Algum aspecto moral envolvido, mas a gente vai vendo que tem um lado biológico muito forte. E dentro da comunidade religiosa, que a gente também precisa discutir um pouco isso, não facilitam outros tipos de preconceito, né? Quando a gente diz assim, não, mas
Depressão é falta de Deus. Você não está rezando o suficiente, ou você não está se dedicando o suficiente à sua fé. A gente vê esses preconceitos também, que são mais um espinho na carne de quem já está sofrendo esse processo depressivo. Eu não conheci nenhuma pessoa que passou pelo processo depressivo e que manteve qualquer desses preconceitos, porque realmente é uma doença muito séria, muito grave, que afeta muitas das nossas funções, afeta a memória, afeta a vontade, afeta a disposição física, afeta o sono, afeta a alimentação. Então a pessoa fica completamente diferente do normal dela e fica sendo cobrada com esses preconceitos como se ela pudesse simplesmente estalar os dedos e sair daquela condição. Ela precisa de apoio, né? A gente precisa de um cuidado que seja integral, a gente precisa dos medicamentos sim, mas tem outros cuidados, né? A gente precisa estimular a pessoa a voltar a ter uma boa alimentação, a gente precisa ajudar a pessoa a retomar as suas atividades dentro da possibilidade dela, principalmente a atividade física, que ajuda nessa recuperação do fator neurotrófico, como eu falei, dos neurônios, e facilita a transmissão monoaminética. Então, não é só usar o remédio. E, aliás, esse é um outro preconceito, que esse sim eu vejo que cria muito medo das pessoas em relação ao tratamento da depressão, que é o mau uso do antidepressivo. Da mesma forma que a gente tem as pessoas que abandonam o tratamento precocemente, a gente tem aquelas pessoas que vão se tratar para depressão e só usam o antidepressivo. A única medida que elas tomam na vida delas é tomar o remédio. E elas melhoram com o remédio, sim. Mas se você não faz todo um processo de retomada, se você não entende de onde vem aquele processo, se você não entende quais são os fatores ambientais, psicológicos, de hábitos relacionados àquele processo de adoecimento da sua saúde mental, quando você retira o medicamento, aí a pessoa volta a ter os sintomas. Seja porque ela retirou precocemente, ou também porque ela não tomou consciência do papel daquela doença no seu processo de vida. E ela retira a medicação, piora, volta com a medicação. E aí cria-se um preconceito de que medicamento, e esses medicamentos para depressão, criam dependência. Eles não criam dependência química. A dependência que é criada é pelo mau uso, porque a pessoa não foi abordada adequadamente, ela não teve boa orientação, e ela fica na dependência psicológica daquela condição que o remédio dá. Porque a gente tem muita recidiva de depressão, gente. Não é incomum você ter um segundo episódio depressivo depois que você teve o primeiro. Mas aqui nós estamos falando diferente. A pessoa fica reduzindo o tratamento de depressão só ao medicamento. Nesse sentido, ela toma o medicamento, melhora, não faz mais nada além disso. Quando tira, piora, ela vai voltar a usar. Mas não é porque ela ficou dependente do medicamento. Lembrem-se daquele dado de que as pessoas normais com um funcionamento e a fisiologia neurocerebral normal, eles não se beneficiam do uso do antidepressivo. Mas muitas vezes a pessoa fica naquela dependência psíquica de achar que tomar um antidepressivo está ajudando ou está resolvendo. Então isso é muito mais fruto de uma orientação inadequada, uma orientação reduzida sobre o tratamento da depressão, do que propriamente uma dependência. Então esse é outro preconceito que a gente precisa vencer em relação ao tratamento da depressão. Não é o assunto o diagnóstico, mas um diagnóstico bem feito leva a um tratamento justificado, né? E eu não vou ficar aqui falando de todos os critérios, né? Mas eu achei muito interessante, também faz parte do consenso brasileiro, alguns dados que a gente pode acabar abordando para evitar aquele subdiagnóstico. Então, assim, tem todos os critérios, tem os critérios maiores, que são a falta de prazer, a tristeza profunda, e um afetamento muito grande da energia física que a pessoa tenha, com outros sintomas menores, como eu disse, afetando a memória, afetando o pensamento que fica muito mais lento, afetando a alimentação, afetando o sono, né? Mas tem algumas perguntas que a gente pode fazer que ajudam a gente que está fora do consultório a dizer para a pessoa, olha, acho que você precisa de ajuda, e que aí um profissional mais bem treinado possa ajudar. Então veja bem, as perguntas para o rastreamento da depressão. Acho que é importante a gente falar aqui, porque senão
A pessoa vivendo um luto, por exemplo, né, uma tristeza do luto que está sendo elaborado, é uma condição fisiológica, ela precisa passar por aquilo. Mas quando a coisa se prolonga ao longo de semanas, a gente vai vendo que a pessoa está com dificuldades de sair daquele estado em que ela se encontra. Então, assim, tem um teste de 2 questões que tem uma sensibilidade de 96% e uma especificidade de 57%. O que quer dizer isso? Vou traduzir. Ele é muito sensível, ou seja, ele detecta quem realmente está deprimido, mas ele também não é tão específico assim. Às vezes ele diz de uma pessoa deprimida sem ela estar. Então esse é um teste muito sensível, ou seja, é quando você quer pegar o maior número de pessoas possível. E aí tem essas 2 perguntas. Durante o último mês, você se sentiu incomodado por estar para baixo, deprimido ou sem esperança? E número 2, durante o último mês, você se sentiu incomodado por ter pouco interesse ou prazer em fazer as coisas? Essas perguntas, gente, elas ajudam a detectar os sintomas principais. Mas é verdade que às vezes a gente está com falta de prazer ou de interesse por outros motivos que não seja depressão. Por isso essas 2 perguntas são muito sensíveis, mas são pouco específicas. Mas existe um outro teste, que é de Goldberg, né, para detecção de depressão, que é um teste de 8 perguntas. Esse já tem uma sensibilidade de 85%, ou seja, menor do que a das 2, mas tem uma especificidade de 90%, ou seja, em aproximadamente 10% das vezes você vai errar, mas em 90% das vezes você vai estar acertando que aquela pessoa provavelmente está deprimida. Então você pergunta, tem pouca energia? É uma pergunta. Energia nesse sentido, né, gente? A pessoa não consegue se levantar, ela fala isso. Eu não consigo, no meu corpo não tem forças, muitas vezes a pessoa diz, né? Você vem tendo perda de interesse, o interesse está relacionado com essa questão do prazer, né? Do prazer em fazer as coisas, do bem-estar da pessoa no dia a dia, né? Terceira pergunta, você tem perda de confiança em você mesmo? Porque muitas vezes na depressão a pessoa começa a ter pensamentos negativos e de auto-ruína, de desesperança, de que ela não vale nada, de que nada vai dar certo para ela, que nunca consegue fazer as coisas, né? Você tem se sentido sem esperança? E aí, para qualquer uma dessas 3, pouca energia, perda de interesse, sem confiança e sem esperança, vem as outras 4. Você tem tido dificuldade para se concentrar? É uma. Você vem tendo perda de peso, né, devido a pouco apetite? Muito embora em alguns casos de depressão a pessoa possa ter um apetite aumentado, mas o mais comum é perder o apetite. Você tem acordado cedo? Porque o tipo de insônia que mais se relaciona com a depressão, gente, é aquela acordada às 3h30, 4 horas da manhã e não consigo mais dormir, né? Às vezes a pessoa não tem dificuldade de começar a dormir, mas ela acorda muito precocemente, né? Você vem se sentindo mais devagar, ou seja, eu não consigo fazer as coisas, eu estou alentecido, minha cabeça não funciona direito, né? E você tende a se sentir pior de manhã, porque isso também é uma realidade. A pessoa deprimida ela sente muito mais dificuldade de manhã, isso também tem a ver com aquela alteração do eixo hipófise e adrenal com a questão da produção do corticoide, né? Entre outras coisas. Então veja, afeta todo o sistema do indivíduo, né? Com essas perguntas a gente tem uma ideia, e aí a gente pode indicar com mais precisão um tratamento. Então, se a pessoa tem um diagnóstico, gente, e aí precisa de um profissional de saúde para firmar esse diagnóstico, o tratamento ele é composto de 3 fases. Como eu disse, a fase aguda, que vai até o 2º ou 3º mês, e a gente vê na estatística que a gente analisou aqui que só 30% dos pacientes permanecem depois da fase aguda. Boa parte deles abandona essa fase e vão ter recidivas mais frequentes, vão voltar a ter depressão com mais frequência. Tem a fase de continuação, que vai aproximadamente do 4º até o 6º mês seguinte da fase aguda. Então nós estamos falando aí de 3 meses mais 6 meses, em torno de 9 meses. Essa é a fase inicial, que é aguda e de continuação. E tem a fase de manutenção. Na fase de manutenção, você vai ajudando a pessoa, que já vai estar com melhor condição, a compreender o papel daquela medicação, a ir reduzindo as doses se for factível, se der para fazer, para usar a dose mínima e gerando novamente a confiança,
com esses processos de mudança de hábito, mudança de vida, muitas vezes com psicoterapia, com auxílio psicológico para buscar as raízes desses processos de adoecimento da saúde mental. E aí a pessoa vai ganhando novamente essa condição de que ela pode, e essa confiança de que ela pode estar mais à frente sem a medicação. Porque se você não faz isso, a pessoa se sente um pouco abandonada nesse processo e ela vai fazer o que ela acha mais adequado. Muitos vão voltar a sentir sintomas e vão achar que é assim mesmo, vão continuar deprimidos, e outra parte vai voltar a usar a medicação sem necessidade, vai ficar usando 2, 3, 4, 5, 6, 8 anos seguidos. É claro, gente, existe um percentual das depressões que são depressões de mais longo prazo ou com um número maior de recidivas de depressão. Nesses casos você pode ter que prolongar um pouco mais o uso de medicação. Mas isso cabe ao médico, junto com o paciente, entender e decidir, né? Bom, eu acho que não vale a pena ficar esmiuçando todos os medicamentos, né? Porque não se trata aqui de fazer prescrições médicas, mas de discutir sobre o tratamento. Então, eu quero ressaltar, ao fim dessa nossa conversa, as coisas principais, as mensagens principais que eu queria traduzir para vocês. Então, número 1. A pessoa é composta por mais do que só a sua dimensão física, só a sua dimensão biológica. Mas essa dimensão biológica e física não pode ser desconsiderada, né? 2. Os medicamentos usados para tratar a depressão, os antidepressivos, e aqui vamos fazer uma confusão, porque tem gente que chama calmante de antidepressivo. Então os calmantes, o Rivotril, diazepam e outros, eles não são antidepressivos. Os antidepressivos são esses medicamentos que auxiliam a melhorar aquelas substâncias em nível cerebral, serotonina, noradrenalina e dopamina. E eles não fazem efeito na pessoa que está normal, elas só ajudam as pessoas que estão com depressão, em especial aquelas com depressão moderada a grave. 3. Os preconceitos e as ideias pré-concebidas que a gente traz, seja da cultura familiar, seja da cultura da sociedade, ou até do meio que a gente vive, especificamente na questão das comunidades religiosas, podem prejudicar a adesão ao tratamento. Então a gente precisa desmistificá-los, a gente precisa desmascarar aquilo que não é verdadeiro, né? Então, entender que a depressão de fato é uma doença, que ela afeta o corpo, e ela afeta a vontade, ela afeta a disposição, ela afeta o funcionamento cerebral, e tem uma tristeza muito profunda. Então é preciso saber diferenciar para dizer, talvez essa pessoa esteja precisando. E o tempo é uma dessas coisas importantes, gente. Quando a coisa se prolonga, passa de 4, 6 semanas, a gente precisa ter esse cuidado de pensar na possibilidade da depressão. E 5, que o tratamento é longo, que ele é dividido em 3 fases, que é a fase aguda de 2, 3 meses, depois uma fase de manutenção de 6 meses, depois uma fase de continuidade de 6 meses, uma fase de manutenção que vai até 1 ano, 1 ano e meio, dependendo de cada caso, e que esse é, na verdade, o tratamento completo do ponto de vista medicamentoso. Mas, voltando ao primeiro ponto, considerando as demais dimensões do sujeito, a gente tem que avaliar as possibilidades de terapia, as mudanças de hábito, o uso de substâncias do cotidiano dele, o que está prejudicando, o que não está, os tipos alimentares, como ele está conseguindo fazer isso, e a atividade física também é fundamental. Eu acho que com esses elementos eu consigo abordar o tema como um todo. Fico sentindo realmente não poder estar com vocês para isso ser mais um bate-papo, mas fico à disposição também para as perguntas que possam surgir. Espero ter contribuído para a gente entender que é um problema de saúde muito grave, muito sério, e que a gente tem que ter sensibilidade e boa informação para tratar dele. Tá ok? Um abraço a todos, uma boa noite, muito obrigado pela presença de vocês aqui.